Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Banco do Brasil, é um dos maiores bancos aqui no Brasil. E eu vou falar também para vocês se eu acho que é um bom momento para você comprar ou não. Vamos falar também sobre governança, sobre dividendos, sobre o histórico de lucros, né? Tem novidade aí, e também sobre a resiliência do próprio Banco do Brasil. Se você é novo nesse canal, prazer, meu nome é Matheus, eu sou especialista em investimentos, eu trabalho com consultoria e mentoria de investimentos, então se você tiver interesse, manda uma mensagem para mim para a gente conversar um pouco mais sobre a sua carteira de investimentos. Bom, além disso, né, os recados paroquiais, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se você curte esse tipo de conteúdo e além disso, além de se ajudar, você ajuda aí outras pessoas a investir melhor, né, então colaborar com o pessoal aí para trazer a mensagem da renda variável e do investimento em ações. Esse é o quadro no meu canal chamado de Por que eu invisto em, e toda vez que eu trago esse vídeo eu explico o racional por trás de determinado investimento que eu fiz, né? E no vídeo de hoje nós vamos falar do porquê que eu investi nas ações do Banco do Brasil. Queria reforçar aqui que esse quadro ele não é uma recomendação de investimento, né? Eu não sei qual que é o seu perfil de investidor, não sei quanto exposto você está em renda variável, então isso não é uma recomendação de investimento, simplesmente eu explicando para você do porquê que eu invisto em algumas empresas, beleza? Bom, vamos algumas informações breves aqui a respeito do Banco do Brasil, né? Para quem não sabe, o Banco do Brasil ele é a terceira instituição mais antiga do Brasil, né? Foi fundada aí em 1808 por Dom João VI, lá do Brasil Império, né? Então, desde 1808, o Banco do Brasil já existe. Ele basicamente só perde para duas empresas em operação. Uma é o próprio Correios, né? E a outra empresa aí mais antiga do Brasil é a Casa da Moeda. Então, curiosamente, aí o Banco do Brasil é a terceira instituição mais antiga do nosso Brasilzão. Além disso, o Banco do Brasil ele possui mais de 5.000 agências próprias, né? Todas elas aí distribuídas pelo Brasil e também, né, ele tem mais de 15.000 pontos de atendimento do seu sistema. Então, é uma boa cobertura nacional que esse banco atende, tá? Além disso, ele tem uma presença internacional, né, sendo presente aí em mais de 20 países ao redor do mundo. Então, além de estar presente aqui no Brasil, o Banco do Brasil ele também está presente lá no exterior. O Banco do Brasil ele possui basicamente ações ordinárias, né, aquelas ações que dão direito a voto em assembleia. Mas essa informação ela não é muito importante porque quem manda no Banco do Brasil possui mais de 50% da empresa. E quem manda no Banco do Brasil é o Ministério da Economia, né? Ou seja, quando troca governo, troca ministério e, consequentemente, muitos casos, tá? Eles trocam também a direção do Banco do Brasil. O case em Banco do Brasil, ele é um case de perenidade, né? Por que eu digo de perenidade? Porque, assim, é uma empresa que você não espera muito dela. O que eu quero dizer? Você não vai esperar um crescimento exponencial no caso do Banco do Brasil, né? Ele já existe aí há mais de 200 anos, então assim, não esperem que ele vai crescer muito daqui para frente, né? O crescimento que você deve esperar no Banco do Brasil deve ser em linha com o crescimento da economia do Brasil, tá? Ele é um banco que ele costuma pagar muito dividendo, né? Então, se você tiver que alocar, provavelmente você colocaria na sua carteira de dividendos para receber lá um dividendos bom no final do ano, mas não espere um resultado explosivo no caso do Banco do Brasil, tá? O principal risco associado a Banco do Brasil está relacionado ao seu controlador, né? O Ministério da Economia, que nem eu falei para vocês, sendo o principal controlador. Quando troca governo, eles trocam a gestão da empresa, né? E eventualmente pode acontecer dessa gestão fazer um péssimo trabalho e entregar resultados aí horríveis, né? Então, sempre tomar muito cuidado com ações de empresas estatais, né? Eu falo bastante para vocês na mentoria, na consultoria, de que empresas estatais, elas geralmente têm um desconto maior
frente a empresas privadas, né? Pega dois exemplos aqui, Banco do Brasil e Itaú, né? É natural que o Itaú ele tenha múltiplos mais elevados, porque a sua gestão ela é livre de conflito de interesses, né? Porque nem sempre do que é interesse do governo é interesse do acionista minoritário. Então, no caso do Itaú, ele tem uma gestão mais eficiente, né? Sendo assim, o mercado acaba precificando as ações de um múltiplo mais elevado, tá? Um outro risco importante para a gente levar em consideração aqui é a questão da inadimplência, né? Isso é um risco que afeta basicamente todas as empresas do setor bancário, né? E sempre ficar muito de olho se essa inadimplência ela está subindo ao longo dos anos, tá? Então, um risco. Citei dois riscos aqui, né? O primeiro caso é o risco do controlador e o segundo caso aqui é o risco da inadimplência. Vou dar um terceiro risco que seria o risco Brasil, né? Como ele é um banco que cobre uma boa extensão territorial, eventualmente, se der algum grande problema no Brasil, esse banco ele vai ser afetado, visto que uma grande parte da receita está localizada apenas em um único país, né? Ou seja, ele não tem exposição externa, tá? Tem gente que gosta de citar o caso das fintechs como sendo um risco ao Banco do Brasil. E eu, particularmente, eu não considero um risco muito grande essa questão das fintechs. Pelo seguinte, se a gente for olhar, tá, toda a carteira de crédito do Banco do Brasil, né, dos 883 bilhões na carteira de crédito dele, 254 bilhões estão no agronegócio, né? Então, assim, o agronegócio, ele não tem... as fintechs, elas não estão atacando em peso o agronegócio. Então, é uma parte ali dentro da receita, da linha de receita do Banco do Brasil, que ela fica meio que blindada, né, contra esse risco das fintechs. Uma outra questão ali empréstimo para grandes empresas e até mesmo para o governo, né? 228 bilhões dessa receita do Banco do Brasil é relacionado nessa linha de atuação, né? De grandes empresas e o governo. Então, assim, o que as fintechs estão atacando hoje é a pessoa física, né? E de uma forma muito incipiente ainda as pequenas e médias empresas, né? Então, quando a gente trata ali da linha private, da linha do agronegócio, da linha para quem atende grandes empresas, é um setor ainda que não foi muito atacado pelas fintechs. Então, eu considero o Banco do Brasil, dentre os bancões tradicionais, um banco muito mais sólido nessa questão frente às fintechs. Pois bem, agora que a gente entendeu como é que funciona o Banco do Brasil, onde que ele ganha receita, onde que está o lucro da empresa, vamos falar para vocês sobre alguns dos indicadores do banco, tá? Se você não sabe sobre indicadores, na minha mentoria eu falo bastante sobre isso, tá? Então, o primeiro indicador que a gente vai falar hoje é o PL, né? A relação entre preço e lucro. O PL atual do Banco do Brasil está em 5,11 vezes, é um PL aí historicamente baixo, tá? Se a gente for pegar aqui, na média histórica do banco, ele negocia lá na casa dos 6,9, 7 vezes lucro, né? Então, atualmente aí, ele está na casa dos 5,12 vezes, 5,11 vezes. Então ele tem um desconto embutido no preço do ativo, tá? Já vamos falar um pouco mais sobre esse desconto, mas o primeiro indício desse desconto a gente encontra ali no PL. O segundo indicador que a gente tira da parte de valuation é o preço sobre valor patrimonial, né? O preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil está na casa do 0,75, né? Então, para quem não entende sobre esse múltiplo, quando ele está abaixo de 1, significa que ele tem um desconto frente ao seu valor patrimonial. Então já é um segundo indicador de que a gente tem aí um desconto nas ações do Banco do Brasil. O terceiro indicador que eu queria trazer para vocês se refere ao dividend yield, né? O quanto que você receberia em dividendos se você tivesse investido no preço atual. Nos últimos 12 meses, você teria recebido de dividendos 7,78%, frente ao valor que você pagou, tá? E um outro indicador sobre distribuição de lucros que a gente usa bastante é o payout, né? O payout do Banco do Brasil é de 36%, ou seja, para cada R$100 que o Banco do Brasil teve, ele distribuiu para o seu acionista 36% nos últimos 5 anos, tá? Um outro indicador que eu gosto de usar bastante, principalmente na parte bancária, é o ROI, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? O ROI do Banco do Brasil é de 14,5 vezes. Não é um ROI gigantesco, tá? Mas é um ROI muito bom.
que a gente está vendo aqui. E ele tem uma característica de que ele é bem constante ao longo dos anos, então isso é um ponto bem positivo para o Banco do Brasil. Para margem, né? Quanto é que o Banco do Brasil está tendo de margem? Tá? Se a gente for olhar, a margem dos últimos 12 meses está na casa dos 15%. Ou seja, para cada R$100 que o Banco do Brasil tem de receita, sobra para ele R$15 no final do período. Então, a margem líquida é de 15%. O crescimento de receita do Banco do Brasil, né? O crescimento de receita dele está negativo nos últimos 5 anos, ou seja, ele está perdendo receita, eventualmente para outros bancos também, mas a gente tem que lembrar desses indicadores de crescimento, o CAGR, né, que é o Compound Annual Growth Rate, que é a taxa anual composta de crescimento. Quando eu falo de crescimento de receita, eu estou falando do CAGR, que nos últimos 5 anos teve o fator Dilma, né? Então a gente pegou um período bem crítico para o Brasil e eventualmente o Banco do Brasil acabou sofrendo nesse período. Então, nos últimos 5 anos, ele até teve uma diminuição de 6,5% na receita. E o lucro do Banco do Brasil cresceu nesse período, tá? Nesses mesmos 5 anos, mesmo frente à diminuição de receita, ele conseguiu crescer 22,74% nos últimos 5 anos. É um resultado ok, tá? É um resultado bacana. Não acho que foi excepcional esse resultado, mas, de novo, né, a gente está falando aí de um banco muito perene, muito estável, tá? Praticamente blindado, né? Então, acho que dentre a realidade do banco, acho que foi um resultado ok, foi um resultado até bom. A última informação a respeito dos resultados do Banco do Brasil é de que no primeiro trimestre desse ano ele apresentou aí um lucro de 6,6 bilhões de reais apenas nos 3 primeiros meses, né? Olha que lucro aí gigantesco, tá? Então, nesse período, ele apresentou aí um crescimento de lucros frente ao primeiro trimestre do ano passado, de 34,6%. Então, assim, mesmo apresentando um perfil bem conservador, né, um banco que não pretende, que não deve crescer muito expressivamente os seus resultados, ainda assim ele está conseguindo crescer frente ao primeiro trimestre de 2021. Vamos lembrar também que teve os efeitos da pandemia, né? Então 2020 e 2021 a gente ainda estava sofrendo um pouco com a questão da pandemia, tá? Mas em outra linha, né, na outra frente, as receitas do banco aí, o que puxou, né, esse lucro todo foi também as receitas no agronegócio. Então, um excelente resultado aí no primeiro trimestre desse ano. O principal motivo, né? Por que eu, agora vamos explicar, né, todo esse quadro, né? Por que eu, Matheus, decidi investir nas ações do Banco do Brasil, tá? O principal deles, acho que sem sombra de dúvidas, é a questão da previsibilidade de receita e lucro do banco, tá? Então, da mesma forma como historicamente ele vem apresentando uma certa constância nos seus resultados, eu não imagino que daqui para frente vai ser muito diferente na questão de receita e lucro, tá? Além disso, né, já falei aqui para vocês, um banco tradicional e diferente dos outros bancos, né? Então, diferente do Itaú, diferente do Bradesco, do Santander, do Nubank, enfim, das fintechs, ele é um banco que tem uma exposição muito grande no agronegócio. Então, além dele fazer o mesmo serviço que os outros bancos fazem, ele ainda tem uma forte linha de receita dentro do agronegócio, que é praticamente aí 1/3 do PIB. Então, em termos de risco, né, se a gente tivesse que falar em risco, eu não considero o Banco do Brasil um banco arriscado, tá? Um outro motivo, né, quando a gente trata ali o que me impulsionou, eu diria que o valuation do banco ele está realmente atraente, né? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação, mas o valuation do banco ele está realmente muito baixo frente ao perfil histórico do banco, né? Falei para vocês ali que ele negociava perto de 7 vezes lucro, agora estamos em 5 vezes lucro, né? Estamos abaixo do valor patrimonial, então assim, eu investi no Banco do Brasil pela previsibilidade e pelo valuation atraente, tá? Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o primeiro link na descrição do vídeo. Você vai ter contato direto comigo, né? Eu vou te explicar um pouco mais como é que funciona essa mentoria ou consultoria de investimentos. Além disso, vou deixar aqui no canto desse vídeo as minhas redes sociais, onde eu posto aí diariamente sobre mercado financeiro, sobre finanças, sobre educação financeira, né? Então, se você se interessa por esse conteúdo, me segue lá no Instagram para me acompanhar aí e ficar muito por dentro desse mercado. Espero que tenha gostado desse vídeo. Lembrando, se você gostou, se inscreve e deixa o joinha, que isso me ajuda bastante. Um abraço para você e ótimos investimentos!